Olá, olá, olá. Muito boa tarde, né? Hoje tá de tarde aqui, são 3h45 da tarde. Tô bem gripadinho ainda. Hoje é dia 2 de janeiro de 2022. Um belo dia, não? Ontem começamos esse grande desafio que é ler a Bíblia inteira em um ano. E vamos lá, vamos continuar aqui gravando a Bíblia. Ontem eu fiz num formato diferente. Ontem eu gravei a Bíblia em papel. Hoje está sendo aqui na telinha. E eu prefiro gravar por aqui porque é mais simples de eu marcar onde eu quero marcar. O papel, não gosto de marcar minha Bíblia no papel. Mas enfim, vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Salmos 2. O triunfo do reino do Messias. Nós estamos na versão Almeida Corrigida e Fiel, ACF. No verso 1 diz: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse amotinar aqui eu não faço ideia do que quer dizer, mas eu posso ver que outra versão aqui, essa NTLH, por exemplo, versão que é uma tradução mais simples. Jesus vai a um casamento, que interessante, já mudou o título. Ué, João? Olha, mudou para João, cara, que isso? Não estava aqui nos Salmos 2. O rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Aqui já está bem. Se isso é diferente, termos, enfim. Não, diferente tá, mas não é. Ah, enfim. Tá diferente. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: Já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: Você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escute, ó reis, preste atenção, autoridade. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem-lhe diante dele. Senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Eu achei incrível essa tradução aqui. Não existe tradução a melhor ou a perfeita, etc. Existem traduções. O importante é que todas são a palavra de Deus, amém? Todas elas são a palavra de Deus. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o deserto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará
como um vaso de oleiro. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite. Eu queria ver também nessa versão aqui da internet, abrir Opera. Abrindo Opera Browser. Fast Será Private. que eu fiz uma coisa errada? Bem, eu creio que está gravando ainda. Não sei porque eu acho que eu fiz alguma coisa que não deveria. Apocalipse, não. Vamos entrar aqui na Bíblia. Bíblia. On. Tem um site que eu gosto muito chamado Bíblia On, que é a Bíblia online. Geralmente, essa aqui é a versão NVI, né? Que eu gosto bastante também. Eu acho esse site aqui bem incrível. Então nós estamos vendo aqui. Cadê? Salmos 2. Eu acho a diagramação dela muito bonita, bem simples, bem organizado, é muito lindo. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Só que interessante. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizem. Que eu dei um pouquinho de zoom. Acho legal que pode dar zoom aqui, ó. Ele reorganiza o texto. Ela acaba ficando muito. Acho que aqui assim tá bom, deixa eu ver. Quero botar uma que fique fácil a leitura para todo mundo. 3. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo nome. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Exultem com tremor, quer dizer isso. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. Então nós vemos aqui o Salmo 2. Vamos para deixa eu voltar aqui. Depois de Salmo, eu queria ver aqui o João. Então a gente está lendo Salmo. Estamos em João capítulo 2, que hoje é o dia 2. Então é dia 2, capítulo 2. Jesus transforma água em vinho. Coisa linda. João capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros.
Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você já guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Que lindo, cara, João, muito lindo. Jesus no templo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinais milagrosos o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que havia dito, do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém, Deus, amém. Incrível, João, um livro incrível. Então nós temos aqui João, e aqui a gente está em Salmos, vamos passar lá para João também. João, no capítulo 2. Legal que essa NA aqui, a Nova Almeida atualizada, ela tem a letra em vermelho, quando Jesus fala está em vermelho. Ar também. A Arque também. As bodas em Caná, a água feita vinho. Quero ler as partes de Jesus. Disse Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Ó, aqui tá diferente. Ó. Em cada, ó, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Deve ser alguma medição da época, né? E logo que o mestre Sala provou, mestre Sala? Provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo. Que é mestre Sala?
E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas te guardaste até agora o bom vinho. Tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de vendas. Jesus respondeu-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Aqui está falando sobre a ressurreição dele, incrível, né? Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque este bem sabia o que havia no homem. É o nossa índole, né? Malvada que o homem tem, perversa, e que tende sempre a escolher as coisas erradas. Vamos então para o livro de Gênesis, que é um livro também maravilhoso. O livro. A gente chegou a ler o. Engraçado, eu acabei não lendo Gênesis 2 ontem. Eu li só Gênesis 1. Mas era para ter lido. É, eu li só Gênesis 1. Era para ter lido 2, porque nesse plano de estudo aqui é Gênesis 1 e 2. Enfim, eu leio o 2 hoje. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Jesus. Criação maravilhosa. Deixa eu ver nesse aqui. Vamos para Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Eu acho mais bonito essa aqui. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Adão e Eva. Nós estamos agora em Gênesis 2:4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do sol todo tipo de árvore do solo, todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e as boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio, o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Deus não deixou aqui, talvez, não deixou nenhum tipo de dúvida. Deus, ele afirma aqui, ó, certamente morrerá, certamente. Não é talvez, não é, quem sabe você vai morrer ou não. Beleza. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então Deus deu aqui uma honra para Adão, que era dar o nome dos animais. Ó, tá tudo criado aí, você pode dar o nome que você quiser. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. É interessante isso aqui, né? Porque Deus, ele criou tudo, criou a terra, criou os animais também, mas não tinha ninguém ali parecido com o homem, né? Que correspondesse a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então ao homem: esta, sim, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus. Vamos para o Gênesis 3. A queda do homem. Essa parte que é triste mais. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Tu vê, ele usou o mesmo termo que Deus usou. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Eu achei interessante falar de figueira aqui, porque Jesus não gostava de sempre subir na figueira. Era a figueira que Jesus subia? Eu estou viajando aqui. Era a figueira? Jesus subia... Ah não, Monte das Oliveiras. Das Oliveiras. Ou tem a ver uma coisa com a outra? Não tem, não sei. Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, ficaram se escondendo de Deus
com medo, né? Não sei exatamente. Parece aquela sensação da criança quando faz algo errado. Fica, meu pai tá chegando em casa, eu tenho que ficar quietinho aqui, e fica com medo e tal. Uma coisa nesse sentido. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Chamou o homem. Interessante isso também. E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Tem umas coisas interessantes que me chamam a atenção aqui. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, né? Medo. Ele não tinha medo de Deus, né? Mas ficou com medo ali. E justificou porque estava nu. Por isso me escondi. Será? Esse era o medo dele, que estava nu e se escondeu? E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Bem, aqui Deus já sabe de tudo. Inclusive, quando ele já ia comer ali, Deus já sabia que ele ia comer, né? Deus é onisciente e onipotente, é tudo. Então Deus certamente já deve ter visto ali na hora. Não sei, eu também estou chutando, talvez pode não ter visto por algum motivo. Mas eu acredito que sim. Acredito que viu, sabia que ele ia comer ali. E poderia ter se metido na hora. Mas aí entra o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio? Como é que ficaria? Então ele deixou acontecer e depois viu agora. Ele falou: beleza, já que aconteceu, agora eu vou lá perguntar a ele. Vou lá perguntar. E foi perguntando, fazendo perguntas simples. Vê que são perguntas bem simples de responder, mas que o Adão não respondia. O que Deus queria ouvir aqui, eu acredito o seguinte: ele queria ouvir o arrependimento de Adão, falar: Pai, Senhor, me perdoe, eu fiz o errado, eu fiz o Senhor falou para não fazer. O Senhor pode me ajudar? Alguma coisa nesse sentido, né? Por favor, Senhor, me ajude. Me ajude a consertar o erro que eu cometi. Mesmo que Deus não ajudasse, mesmo que Deus não fez. Mas eu acho que é isso que Deus queria ouvir. Aí ele fala: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí olha o que acontece. Aí aqui começa a acusação. Tá? Um outro problema muito sério. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, não foi ele que meteu a mão e comeu o fruto? Você entende? Por que jogar para a mulher, entendeu? Beleza. O Senhor Deus perguntou então à mulher. Então assim, Deus viu que não ia ter o que fazer com ele ali, né? Ele foi perguntando, ele foi, empurrou a bola para a mulher e falou: que foi que você fez? Perguntou Deus diretamente à mulher. E a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Tu vê aqui que não está preocupado. É muito triste isso, mas eles não estavam preocupados em reverter a situação e falar: Deus, me perdoe, Deus, por favor, Deus, me perdoe. Que nós comemos do que o Senhor falou para não comer, Senhor. Assumir o erro e pedir perdão. Duas coisas Deus queria deles aqui: assumir o erro e pedir perdão. E foram um jogando pro outro. O Senhor Deus perguntou então à mulher. Tá, beleza. Aí depois vem o 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará.
seu desejo será para o seu marido. Eu não entendi exatamente onde ele quer chegar com isso, mas tudo bem. Tem coisas assim, meu estilo de estudar a Bíblia é o seguinte, quando eu não entendo, eu não fico forçando muita cabeça, eu não vou. Eu poderia pegar no Google, poderia ver o que outras pessoas já estudaram, já falaram sobre isso, mas não é meu estilo de estudar. Porque eu gosto de ouvir o que Deus tem para falar para mim. Então, se ele não falou nada comigo ali exatamente, então eu só avanço. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha esse termo aqui. Maldita é a terra por sua causa. Então, esse termozinho aqui, maldita é a terra por sua causa, toda a terra foi amaldiçoada por esse simples ato, simples, né, entre aspas, né? Um ato. Meter a mão na maçã, seja da mulher, a serpente que deu, Papai Noel que deu, o que seja que deu, não interessa, ele desobedeceu a ordem do Todo-Poderoso, que só pediu isso. Ali você falou só isso, não. Você tem tudo para você fazer, mas só aqui que não pode meter a mão. Um dia ele podia parar e conversar com Deus. Deus, por que eu não posso meter a mão ali? Só pode me explicar? Eu creio que Deus conversaria com ele. Até que um dia falaria, de repente, o real motivo de não poder botar a mão. Ou talvez nunca falasse, mas não tem problema. Só de menos. O importante é se comunicar com Deus ali, conversar. E não ouvir, ouvir. Porque a mulher ouviu da serpente, aí oferece a ele, vai lá, mete mãozão e come. Entende? Mas enfim. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com sofrimento por quê? Porque teria que trabalhar para isso. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, ele não podia chegar lá. Tinha um anjo lá, um querubim e uma espada flamejante. Chega perto para ver. E vamos terminar aqui no Gênesis 4. Era para ler, na verdade, o 3 e 4, né? Mas aí, como não li o 2 ontem, Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez, Abel. Olha que interessante, por aqui, só por aqui, tu já vê que tem um salto de tempo, né? Voltou da luz, dessa vez Abel, tá vendo? Irmão dele. Então, assim, a Bíblia, ela dá saltos de tempo grande, às vezes, tá? Dá saltos bem grandes de um versículo para o outro. Então, só para a gente ficar atento a isso aí, esse detalhe aí. Tem gente que não fica muito, só porque está um versículo coladinho no outro, ela acha que o tempo também está colado, mas às vezes o tempo está distante.
E é o que parece aqui. Não sei se vocês concordam comigo, né? Ó, voltou da luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Você vê que passa um tempo, né? Não é minutos ou horas, né? Parece ser anos aqui. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então aqui já tu vê, já aí daqui já era grande, já capinava, já, né? Já passou um tempo ali, tem uma história lá, né? Não dá para colocar todos os detalhes aqui, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Ainda teve ousadia de falar assim com Deus, mano. Se o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Caramba, é uma punição bem forte. Mas o cara matou o irmão, né, cara? É incrível, né? O ser humano, ele disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsaste desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael Metusael e Metusael Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zilá: Ouça-me, mulheres de Lameque, escute minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado de 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a um outro filho, quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem Deus
deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então nessa época começou a ter esse termo, né? Senhor, Senhor, de invocar o nome Senhor. Vamos lá então, né? Então, queria agradecer a vocês pela presença, muito obrigado. Queria agradecer também a Deus, primeiramente. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar lendo sua palavra é maravilhosa, é incrível. Obrigado por esses estudos. Poder ler sua palavra, Pai, só de poder ler já é uma grande honra para mim, satisfação, uma alegria muito grande. Muito obrigado. E nos vemos então amanhã, se assim Deus nos permitir, com mais um tijolinho de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.